Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. Assembleia de Deus. Queridos irmãos, nós nestes dias trabalhamos bastante um versículo que está no Salmo de número 33 e o versículo de número 12 que diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Olhe para cá. Uma certa vez eu ouvi uma frase quando estava ainda no ensino fundamental, quando um professor meu disse assim: para termos um mundo mudado, se faz necessário termos homens transformados. Era um cristão, um servo de Deus, que foi meu professor naquele período, e eu guardei esta frase dentro do meu coração. Para termos um mundo mudado, se faz necessário homens transformados. Para termos esta nação como bem-aventurada, precisamos ter homens bem-aventurados. Você acredita nisso? Diga amém. Então abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 3, e versículo de número 12, e vejamos como é que um homem é bem-aventurado, tá bom? Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 3, e versículo de número 13, diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Repita comigo: bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Diga também: e o homem que adquire conhecimento. É seguro, e todos nós cremos, concordamos, isso é um ponto pacífico, que nós vivemos num século que poderia facilmente ser chamado como o século do conhecimento. Nunca houve uma busca tão grande pelo conhecimento como nos nossos dias. As pessoas querem formação e informação. A busca por graduações, pós-graduações, especializações, mestrados, doutorados, pós-doutorados, é uma coisa assim realmente exagerada. As pessoas entenderam que estas formações e as informações que vêm através delas acabam agregando valores, inclusive financeiro. As pessoas ganham melhor posição, ganham mais rendimentos e todos querem buscar mais conhecimento. O grande problema é que o mundo, de um modo geral, tem se esquecido de buscar um conhecimento para a eternidade. E as pessoas se preocupam muito, de um modo geral, em buscar um conhecimento para aquilo que é temporário, para aquilo que é palpável, para aquilo que é transitório, para esta vida efêmera. E nós precisamos atentar para um conhecimento, para uma vida espiritual e também para a vida eterna. Esses dias eu ouvi uma história e resolvi copiá-la para falar nesta noite. É a história sobre um barqueiro e um doutor. Conta-se uma história de um barqueiro que ganhava a vida fazendo a travessia de viajantes num rio muito agitado. Ele gostava muito do seu trabalho, o qual procurava fazer sempre com segurança e rapidez. Certo dia, apareceu um sujeito emproado, cheio de pose, que enquanto atravessava o rio, o doutor resolveu humilhar o barqueiro com sua verborreia, não? Ele disse: o senhor sabe ler? Não, senhor, não tive a oportunidade de aprender. Disse: ah, meu amigo, as maravilhas da escrita, o senhor nem sabe o que está perdendo. Posso lhe garantir que o senhor perdeu uma grande parte da sua vida por não saber ler. O barqueiro ficou quieto, mas o doutor insistiu. Mas sabe fazer contas, não é? Não, senhor, não aprendi a fazer contas. Ah, meu amigo, as maravilhas da matemática. O senhor perdeu mais uma grande parte da sua vida por não saber matemática. Neste exato momento, a canoa bateu em uma coisa dura, acho que uma pedra, e o barqueiro fez o que pôde, mas não conseguiu estancar o vazamento que trazia muita água para dentro do seu barco. Então, ele disse ao passageiro: doutor, tira os sapatos, tira o paletó. Vamos ter que ir a nado e vamos ter que nadar bastante, pois a correnteza é forte neste lugar.
Mas, meu amigo, eu não sei nadar, disse o doutor. E o barqueiro disse: doutor, o senhor não sabe nadar? Disse: não, eu não tive a oportunidade de aprender. Ele disse: ih, doutor, então o senhor perdeu a vida toda. Eu estou contando essa história inicialmente para que você possa agora abrir o seu coração, para começar a buscar conhecimentos que aparentemente são simples, os quais você despreza, mas que podem garantir a sua eternidade. Amém? Então, por favor, abra o seu coração. Nós lemos um texto que diz: bem-aventurado o homem que adquire conhecimento. Eu quero lhe falar sobre conhecimentos que você não pode ignorar. Pelo menos 5 coisas que você não pode ignorar. Deus, falando através do profeta Isaías, ele diz que o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel, o seu povo, não tem conhecimento dele. Jeremias capítulo 2, versículo 3 diz: o meu povo cometeu 2 pecados. A mim abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Isto é, buscaram algo que não satisfaz. Abandona-se uma torneira e procura um balde furado. Isso é coisa que não tem sentido. Oséias capítulo 4, versículo diz: ouvi agora a palavra do Senhor, meu povo, porque eu tenho uma contenda com os habitantes na terra. Porque não há na terra verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Houve um tempo no passado que Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora diz o apóstolo Paulo, ele diz que todos os homens se arrependam e busquem o conhecimento da verdade. E conheçam o plano de Deus e o amor de Deus, para que o conhecimento dele possa gerar em você vida eterna. A primeira coisa que eu preciso lhe informar e que você não pode deixar de saber, é algo que os homens desprezaram e ridicularizaram esta frase: o pecado é real. Repita, por favor, esta frase, diga. Para ninguém deixar de dizer, mais uma chance. Aí você diz: mas o pecado? E o que é pecado? Pecado não é um produto de uma mente nervosa, não é um negócio assim, coisa de religioso, que encucou na cabeça, ficou lá pensando, ficou nervoso, os olhos bugalhados, vai cair para trás. Não! O pecado realmente existe. Pecar, segundo a língua grega, é errar o alvo. E isso no sentido de errar o alvo conforme a vontade de Deus. Rebelião contra Deus é quebrar a sua lei, é incredulidade. O pecado, ele originou-se em Satanás. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, mas antes de Deus haver criado o ser humano, Deus criou os seres angelicais, e dentre as categorias dos seres angelicais existe uma chamada de querubins. Dentre esses querubins havia um destacado que a Bíblia chama de querubim ungido. Este dito cujo comparecia diante de Deus e tinha uma habilidade musical esplendorosa, mas quando ele coordenava o louvor a Deus, ele via tanta glória de Deus revelada, porque Deus é assim, quando ele é adorado, ele revela a glória dele. Experimenta para ver se você não vai sentir a presença de Deus e a glória de Deus na sua vida. E quando Deus começava a revelar a sua glória, a sua majestade, a sua beleza de santidade, ele começou a se impressionar e desejou assumir o lugar de Deus. E esse orgulho que brotou no seu coração, que gerou rebelião, ele conseguiu com seu intento influenciar uma terça parte da organização celestial, dos seres celestiais. No livro de Apocalipse fala sobre a queda de uma grande estrela e de uma terça parte das estrelas do céu, se referindo estrelas a anjos. Então observe que ele promove uma rebelião. Ele diz: eu subirei ao mais alto dos céus, eu me assentarei no trono de Deus, e serei semelhante a ele. Deus disse: não, Senhor, a glória é de Deus, o louvor é de Deus, a adoração é de Deus, o poder é de Deus, a majestade é de Deus, e ele não dá esse lugar para ninguém. Ele diz: contudo levado serás ao inferno. Nisto ele cai, e na sua queda ele arrasta essa terça parte de seres celestiais. O problema é que esse pecado que veio para ele, trouxe para ele consequências. O pecado que veio para aquele anjo, que era chamado de querubim ungido, agora passa a se chamar de Satanás, porque a palavra Satanás vem do nome Satã, que significa adversário. E nessa sua queda, ele se torna adversário de Deus, é o seu nome. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criando, o ser humano passou também a ser objeto da adversidade de Satanás. Porque como eu e você somos criados à imagem de Deus, e ele é adversário de Deus, ele se tornou seu adversário, por isso que ele tem uma raiva que rói de você, porque você é tudo aquilo que ele gostaria de ser, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Dá até para dar um glória a Jesus, né?
Mas o problema, irmãos, é que quando Satanás viu tudo isso, ele começou a tentar Adão, começou a tentar a Eva, e Eva e também Adão pecaram contra Deus, e no pecado que cometeram contra Deus, eles, aderindo ao pecado, aderiram também à mesma condenação de Satanás. E nesta condenação vieram alguns prejuízos. Deus havia advertido Adão: olha, não coma da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você dela comer, certamente morrerá. Era uma das consequências do pecado, e assim aconteceu. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que por causa do pecado veio a morte. Atento você, que você não foi criado para morrer, você foi criado para a vida, você foi criado para viver. É por isso que nós não nos conformamos com a morte, não queremos saber de morte, e quando alguém morre a gente não se conforma, a gente sabe que vai morrer, mas não quer morrer. O camarada está com o pé na cova, mas não quer descer, está doente, gemendo, não sabe mais nem falar. Mas se alguém ora assim: Senhor, aproveita teu servo e leva, ele leva, abre os olhos, não faça isso comigo, ninguém quer descer. Mas o pecado trouxe morte. E o pior é a condenação ao inferno, que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas todos aqueles que pecaram foram condenados ao inferno. E esse negócio de inferno a gente deixa um pouquinho mais para frente, a gente vai chegar também nesse comentário. Mas observe bem, é que o pecado cometido por Adão era um pecado. Por ele insistido, se tornou estado de pecado. E quando ele contraiu o pecado, gerou nele uma natureza inclinada para o pecado, que é a natureza do pecado. E esta daí se estendeu a toda a humanidade. A Bíblia diz que por isso todos pecaram. Então o homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Você já nasce pecador, inclinado para o mal, com a natureza do pecado, mas cedo ou mais tarde, quando a sua consciência entrar em ação, o pecado assume lugar na sua vida. Enquanto o estado de inocência, está ali aquele garoto ali, não sabe nem o que eu estou falando com ele. Ele está no estado de inocência, ó, jogando a bolinha e tal. Ele nem notou ainda, é isso mesmo, é a inocência. Estou dando exemplo dele, não é nada demais, só para dar o exemplo. Mas quando chegar no estado de consciência, então o pecado reinará em seu coração. Ei, observe bem uma coisa: o pecado é uma natureza, você é pecador. Gente, peraí, se o pecado é uma natureza, e eu sou pecador, mesmo que eu tivesse evitado o pecado, eu já era pecador. Pastor, isso quer dizer que eu já nasci condenado? Ele disse: exatamente. A humanidade não passa de um rebanho de condenados. Ardeu. Mas isso é verdade. E você precisa saber disso. O pecado é real. Repita. Repita. Diga mais uma vez. E é terrível. Ele é terrível. Como eu disse a vocês, o pecado gerou a morte. E a segunda coisa que eu tenho para lhe dizer hoje é justamente por causa do pecado que a morte ela é introduzida na humanidade. E a morte ela encurtou a vida das pessoas. Repita, a vida é curta. Pronto, é a segunda coisa que você não pode ignorar. Você precisa começar a pensar sobre isso, refletir sobre isso. Tiago capítulo 4, versículo 14, diz que a vida é como um vapor. Já tentou segurar um vapor? Põe a água na chaleira, bota o fogo por baixo dela. Ela vai começar a entrar naquele processo que é químico. Eu não vou explicar nada disso, não é aula de física nem de química. Aí começa aí aquele vapor, vai, segura ele. Você segura? Responda. Não. Assim é a vida, você não pode deter. A vida é como um vapor, ela vai. Crônicas capítulo 29, versículo 15 diz que a vida é como uma sombra. A referência aqui está falando sobre a projeção da luz do sol sobre uma pessoa. Então vamos lá. Aqui estou eu, o sol bate em mim, projeta uma sombra aqui, muito bem. Aí o sol, conforme você vai entender, ele vai andando, que ele não anda, quem gira é a terra, mas ele também tem o seu processo de translação. Deixa isso para lá. Aí ele vai andando e a sua sombra vai passando. Tenta segurar a sombra, você segura? Não. Assim também a vida, ninguém consegue segurar a vida vai e ela é curta. Jó capítulo 7, versículo 7 diz que a vida é como um vento. Já resolveu segurar o vento? Engarrafa o vento, ensaca o vento. Quando você abriu o saco, cadê? Não deu para segurar o vento. Pedro capítulo de número 1, versículo de número 24 diz: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Está escrito no livro dos Salmos, o Salmo 90, versículo 10, que nós só vivemos uns 70, os mais fortes, uns 80 anos, e depois disso é canseira e aflição e enfado, porque a vida passa e nós desaparecemos. Eu quero abrir a minha Bíblia por um instante aqui em Eclesiastes, capítulo de número 12, e se você tiver uma Bíblia e quiser conferir, você vai então entender o que eu estou falando. A vida passa. Olha aqui. No dia em que tremerem os guardas da casa. Você sabe que Eclesiastes 12, versículo 3. Isso aqui é quando os anos vão passando.
Os guardas da casa são as mãos, os braços. Chega um momento na nossa idade que os guardas da casa não se firmam mais, eles tremem. E se curvarem os homens fortes, sabe quem são? Os joelhos. Olha como é que fica, não estica mais, ele vai ficando assim. Tem gente que já está se identificando, né? Aí diz, e cessarem os moedores, atenção os banguelos, né? Pois a serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, eu já cheguei na fase, ó. Os que olham pela janela são os olhos. E as duas portas da rua se baixarem são os ouvidos. E se levantar a voz das aves, é aquele camarada que chega numa idade, que passou aquele sono que todo adolescente tem de 12:00 às 6, não consegue mais dormir, né? O adolescente dorme, que é um gosto. Por que tem tanto sono assim? Vocês dormem demais. Mas eu quero ver quando chegar a 70 e 80. 5 horas da manhã. Ei, homem, vai dormir. Não passou o sono. Homem, vai tirar um cochilo. Não tem sono. É isso aqui que a Bíblia diz. Se levantar a voz das aves. E também temer o que está no alto. Onde andava assim, a não sei quantos metros de altura, em cima de uma fita, andava se equilibrando, achando graça e cantando e contando história. Mas agora diz, e temer o que está no alto. E se espantar no caminho, até com a sombra se espanta. E florescer a amendoeira. A minha já começou a florescer a amendoeira, é o cabelo branco. E o gafanhoto lhe foi um peso. Deixa eu lhe contar uma história. Há 2 anos aproximadamente, eu acho que isso, 1 ano e meio, aconteceu uma competição que ela é periódica, é uma competição internacional, as Olimpíadas, né? E eu vi um camarada, pastor Daniel, segurando uma barra de ferro com pesos de ferro, acho que chama de halteres aqui, né? Acoplados de um lado do outro, e de repente ele lançou mão daquela barra de ferro com mais de 300 quilos, e ele fez isso aqui e assim. Eu disse, rapaz, ele fez isso como se fosse 300 gramas. Aí eu comecei a pensar lá no livro de Salmos, capítulo, Salmo 90. Deixa chegar mais uns 40 anos para frente. Os bíceps e os tríceps vão murchar. Vai cair tudo. Aquelas suas maçãs no seu rosto vão virar maracujá. Você está rindo, mas você está rindo da sua desgraça. É isso que vai acontecer. Não tem força, não tem ânimo, não tem beleza. E sabe o que é que vai acontecer depois? Está aqui, ó. E pereceu o apetite. Eu hoje, irmão, comi muito bem. Ontem também, antes de ontem também. Se Deus quiser, amanhã de novo. Mas vai chegar um momento que a comida vai estar na minha frente, assim, saborosa, gostosa. Eu digo, não quero. Porque os anos vão se passando. Repita, a vida é curta. Ei, amigo, a morte vai chegar. Pastor, o senhor não queria falar isso numa cerimônia fúnebre, não. A Bíblia diz que é melhor o dia do luto do que a casa de festa. Porque nesse dia a gente pensa, reflita, meu amigo. Houve um homem que todos sabem, conhece alguma coisa da sua história. Era conhecido como Alexandre o Grande. Ele fez questão, ele morreu aos 33 anos de idade. Aos seus 17, ele começou a se ensaiar para se preparar mais. E aos 23 anos, ele entrou em guerra. O homem saiu às conquistas. Entre 10 anos, o homem conquistou quase o mundo de sua época. Por volta dos seus 32 anos, ele chamou os seus líderes e seus generais e fez os seus 3 últimos desejos. Quando eu morrer, atendam esses desejos. Primeiro desejo de Alexandre o Grande é que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da sua época. Segundo desejo é que fossem espalhados no caminho até o seu túmulo os seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas, etc. Seu terceiro pedido é que suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão à vista de todos. E um dos seus generais levantou a mão e disse admirado, por favor, me explique o motivo desses seus pedidos. Ele disse, é fácil. Eu quero que os mais eminentes médicos de minha época carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Eu quero que o caixão seja coberto pelos meus tesouros e sejam jogados pelo caminho, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados aqui permanecem, não dá para levar. Eu quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver
que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partimos. Você vai morrer. A sua vida é curta. Mas para compensar isso, a eternidade é longa. Repita. Enquanto a sua vida na terra é de 70 e 80 anos, a eternidade é muito longa. E é longa quanto, pastor? É sem contagem. Não dá para contar a eternidade. Imagine, olhe para cá. Que o tempo da humanidade toda, contado, a cronologia, o calendário da história da humanidade, de todas as coisas criadas, seja daqui até aqui. Entendeu? A eternidade, ela existe antes do tempo. Deus existe desde a eternidade. Ele nos criou no tempo, é por isso que a gente só consegue entender as coisas do tempo. Mas Deus, ele é assim, ele é antes da eternidade, ele é depois da eternidade. Há um versículo na Bíblia que diz que da eternidade, a eternidade, ele é Deus. Dá um glória a Jesus, irmãos, não só explode, isso é bom demais. De eternidade a eternidade, ele é Deus. A eternidade existe, ela é longa. Repita, a eternidade é longa. Pastor, mas eu queria entender como é que a eternidade é longa. Vamos lá. Aqui em Brasília tem pardal. Lá em Natal também tem. A primeira vez que eu fui ao continente africano, eu fiquei espantado. Porque eu lia sobre oceanos, sobre a quantidade de metros cúbicos que tem no oceano, metros cúbicos d'água. E eu ficava imaginando tal. Eu moro à beira-mar, eu fico olhando para o mar constantemente. Agora você só dá para dar uma olhada até o horizonte e a impressão que se tem é que a água só vai até ali. Não é assim? Aí eu tomando um voo de Natal a Johannesburgo, depois para Luanda. De São Paulo a Johannesburgo. Irmãos, dá quase 8 horas de voo. Aí quando você levanta voo, com meia hora, 40 minutos, você já está sobrevoando o Oceano Atlântico. Aí, eu olhei assim pela janela, e quem é que estava lá embaixo? Aí depois de 1 hora voando a 900 km por hora, quem é que estava lá embaixo? 2 horas de voo, eu dei uma olhadinha para baixo, quem estava lá olhando também para mim? Água. 3 horas de voo, água, 4. Eu fui dormir. Dormi 1h30, quando acordei, olhei para baixo, quem estava lá? Água. 6 horas de voo, água. 7 horas de voo, água. Eu digo, não acaba mais não, meu Deus. 7 horas e meia eu vi o continente de glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é a largura de um dos continentes. É a largura de um dos oceanos, que não é o mais largo, que não é o maior em volumes de água. É o Oceano Atlântico. Aí eu resolvi, esses dias, imaginar como é que a eternidade é longa. É o seguinte: se eu contratar um pardal para o bichinho transportar toda a água do Oceano Atlântico no bico, só cabe uma gota por vez, correto? Aí ele vai e coloca uma gota d'água no bico. E ele vai transportar para qual oceano que você quer? O Pacífico, né? Que já é grande, vai ficar maior. Vamos lá. Aí ele vai sobrevoar todo o continente americano na largura. E coloca uma gota lá no Pacífico. Aí depois ele vem voando de novo. Não é a 900 km por hora não, viu? Aí ele pega mais uma gota. E ele vai e coloca lá no Pacífico. Já está dando agonia em você? Quando ele terminar de transportar toda essa água, a eternidade estará apenas começando. A eternidade é longa. Não lhe incomoda saber onde você vai passar a eternidade? Você precisa ter isso na sua mente. Você precisa refletir sobre isso. Que o pecado é real e é terrível. Que ele nos leva e nos condenou à morte, ela existe e curtou a nossa vida. Mas que como a morte encurtou a nossa vida na terra, em compensação a eternidade é longa e você vai entrar na eternidade. E onde você passará a eternidade? E tem os tolinhos, abusados, desaforados, que dizem, quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. É besteira sua. Deus não anda querendo decidir o futuro da sua vida, não. Ele já preparou o melhor futuro para você, junto a Ele na eternidade. Mas você vai decidir se vai para lá ou não agora, durante essa curta vida que você tem na terra.
Pastor, não existe céu, não. Existe, eu vou para lá. É glorioso. Lá gozo, paz e alegria no espírito. Tem gente que pensa que o céu é um lugar meio leso, com um povo com a cara amarela, uma luzinha azul na cabeça, tudo com um cara com quem nunca comeu feijão. Não, o céu não é assim. O céu é lugar de gozo, paz e alegria no espírito. Lá nós sentimos a presença de Deus. Andamos sobre ruas de ouro. Ouro aqui usa no dedo, lá é debaixo dos pés. Mas eu preciso lhe contar a quarta coisa que você não pode ignorar. O inferno existe. Pastor, o inferno não é aqui na terra? Não. Onde já se viu um inferno bom desse? Supermercado, escola, hospital, igreja. Aqui não é o inferno. O inferno é um lugar real. Para lá vão todos os condenados, aqueles que não receberam a Cristo como Salvador. Porque o inferno foi criado para o diabo e os seus demônios, mas como o ser humano aderiu ao pecado, ele recebeu a mesma condenação. Por isso Jesus vem à terra para lhe livrar da condenação do inferno. A Bíblia diz porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, isto é, ao inferno. O inferno é um lugar onde há pranto, choro e ranger de dentes. E a consciência vai lhe martelar por toda a eternidade. Eu estava naquele culto na L2, com aquele pregador do Nordeste, falando tudo para mim. Eu resisti, eu vim para cá porque eu quis. Jesus, durante o período que estava na terra, falou mais vezes no inferno do que no céu. Certamente é porque ele não quer que você vá para lá. O diabo será lançado no inferno. Os seus demônios serão lançados no inferno. Eu tristemente quero lhe informar que para o inferno vai quem quer e quem não quer. Para o céu só vai quem quer. Quem decide. E toma o reino de Deus à força. E a força que eu digo é a decisão séria de receber o sacrifício de Jesus na sua vida e ser levado à evidência o perdão promovido pelo Calvário. Mas para o inferno vão pessoas que não querem, porque também gente que está querendo ir, vai mesmo. E gente que não quer ir, mas que não quer tomar a decisão certa, vai para lá também. Mas para eu não me demorar muito sobre isso, eu quero lhe informar que o céu pode ser seu. E é a quinta coisa que eu preciso lhe dizer. Vamos recapitular a primeira. O pecado é real. Diga, a vida é curta. A eternidade é longa. O inferno existe. Mas o céu pode ser seu. Aleluia. Pastor, e o céu é verdade mesmo? É. Jesus estará lá. Os discípulos estarão lá. Maria estará lá. Os personagens bíblicos estarão lá. Os anjos de Deus estarão lá. O diabo não estará lá. O pecado não estará lá. A dor, o sofrimento, a angústia, as doenças não estarão lá. Eu quero ir para lá. Escutei uma história de um rico americano que foi a Londres. Atenção, pastor Cleomar, que foi a Londres esses dias. Ele quis entrar no palácio de Buckingham. Estou quase aprendendo a dizer o nome, né? Mas 2 soldados o pararam. Então ele chamou um dos seus seguranças e disse assim, dá uma gorjeta para ele. E a gorjeta foi pequena, foram 10 mil dólares. Ele disse, toma esse dinheiro, o meu patrão deseja entrar aí. Ele disse, Senhor, a entrada aqui não se paga. O senhor não pode comprar a entrada no Palácio Real. Para entrar aqui é necessário um convite. Eu me lembrei imediatamente do céu. Não serão as suas obras. Não será a sua fina estirpe, o seu fino trato. Não será a sua religiosidade que vai garantir a sua entrada no céu. O detalhe é esse. Ou você recebe o convite, aceita o convite, ou você fica de fora. Pastor, como é que eu faço? Eu tenho uma ótima notícia para você. Eu trouxe o convite hoje à noite. Jesus disse, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite está posto diante de você. Jesus é a porta, ele diz, eu sou a porta.
Quem entrar por mim salvar-se-á. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, caminhe por ele. Jesus é a verdade, creia nele. Jesus é a vida, viva por ele. Atenda ao convite de Deus nesta noite. Este mundo já poderia ter mudado. A sociedade já poderia ter mudado. Mas a mudança virá por homens transformados. E homens são transformados pelo poder do Evangelho. Quando acreditam e reconhecem que o pecado é real. Quando entendem que a vida é curta e que precisam abreviar a busca do conhecimento pelas coisas espirituais. Precisam refletir sobre a eternidade, porque a vida não é somente essa. Precisam saber que o inferno está lá esperando a condenação dos homens que para lá vão. Mas também precisam saber que existe um céu de glória preparado para você. E se você tomar conhecimento disso e aplicar isto à sua vida, nunca mais você será a mesma pessoa. Porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi um sacrifício de expiação da culpa. Na antiguidade, quando Deus se relacionava com o homem, Deus poderia falar com ele diariamente sem nenhum prejuízo para o homem. Mas quando o pecado entrou em ação, Deus teve que manter distância, porque a própria glória de Deus o destruiria. Quando Deus volta a se relacionar com a humanidade em público, ele então pede para que Moisés, através de um animal, derramasse o sangue sobre a tampa de um objeto chamado propiciatório. E esse sangue que era derramado era para expiação. A palavra expiar, capar, significa cobrir. Então o pecado do homem era coberto e Deus poderia se manifestar. Esse negócio só tinha 1 ano de garantia. Sabe, meu querido amigo, Deus resolveu definitivamente essa situação quando Jesus vem à terra. Para resolver o problema do pecado. Jesus vem e do outro lado do Jordão é visto por João Batista quando ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não veio apenas para cobrir, mas para arrancar o efeito e o dano do pecado contra a sua vida. Jesus veio, foi à cruz, pagou o preço de redenção, foi traspassado por uma lança. Cravos passaram suas mãos, seus pés. E quando na cruz do Calvário gritou: está consumado, ele estava dizendo: eu paguei a sua conta, agora o céu pode ser seu. Ou a condenação do inferno não se aplica mais à sua vida. Basta apenas que você creia para ser salvo. Creia nesta noite, creia na palavra de Deus. A salvação é para quem crê. E disse Paulo: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É para crer. Está escrito: Jesus quem falou, João que escreveu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta: que conheçam a Deus como o único Deus e a Jesus Cristo como Salvador. Chegou a sua vez. Neste momento, eu quero abrir aqui uma oportunidade para aqueles que querem reconhecer este conhecimento que acabamos de apresentar e querem tomar uma decisão nas suas vidas. Pessoas que pararam na caminhada, que se distanciaram dos caminhos do Senhor, que pararam de frequentar o ambiente da igreja e de servir a Deus. Alguém chama de desviado, alguém chama de fraco na fé, alguém chama de caído. Você sabe como você está, eu não preciso dizer. Mas se você quer renovar o seu compromisso com Deus hoje, você vai sair do seu lugar agora. E nós vamos orar por você aqui na frente. Eu quero convidar a toda a igreja para estar em pé, todos, por favor. E eu quero que você, meu querido irmão, vire-se de lado e observe alguém que esteja parado na caminhada, distanciado dos caminhos do Senhor, que nunca serviu a Deus, mas quer agora aceitar a Jesus como seu Salvador, receber a Jesus pela fé. E eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa que nesta noite fará compromisso de vida com Jesus? Saia do seu lugar agora, porque eu quero orar por você. Por favor, meu irmão, se movimente. Você orou ontem, você orou hoje, agora é hora de você convidar. Movimente-se. Glória a Deus. Seja bem-vinda, minha irmã. Aqui está a primeira decisão. Que venha a segunda agora, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és a direção, o
O sol a me guiar. A segunda pessoa já está a caminho, glória a Deus, que venha. Hoje é dia de renovação, de pacto. Pode passar. Teu amor, glória a Deus, jamais me aleluia, deixará. bem-vindas. Mais uma vida, glória a Deus. É isso aí, é com coragem. Vem, aleluia. Preparado pra mim. Mais uma vida preciosa, venha. Isso, oh glória. Preparado pra mim. Deus tem um negócio com você, e esse negócio é na eternidade. Vem, sai daí. A ti eu vou clamar. Hoje à noite é noite de vida, Pois tudo vem é noite de salvação, é noite de perdão, é noite de reconciliação, é noite de restauração. Vem, vem, venha mesmo, pode vir. Tu és a direção, o sol a me guiar. Está vindo mais uma vida. Tudo pode passar. Seja bem-vinda, minha irmã. Teu amor Venha. jamais Venha. me deixará. Decida-se hoje. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra Oh, aleluia. Glória a Deus. preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És Tudo que eu preciso pra viver, eu te lanço aos aos teus braços. aleluia. Vem mesmo, vem agora. Há uma renovação de Deus. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Mais uma vida. Venha, venha, isso. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Este é o caminho. Jesus. Eis-me aqui. Olha, gente. Hoje há uma demonstração do amor de Deus em nossas vidas. Oh, glória. Glória a Deus. Isso, ó. Hoje aqui acontece uma renovação nos vossos corações. O poder de Deus está agindo sobre suas vidas para uma renovação, para uma restauração. Um tempo, o diabo esteve muito alegre com algumas pessoas aqui, pensando que estava destruindo a fé e fazendo sucumbir, e que a vida eterna para vocês já não tinha mais sentido. Mas hoje Deus está fazendo uma restauração. Oh, glória a Deus. Há um hino de número 169. E nós vamos cantar. E ninguém vai cantar como que estivesse balançando o menino para dormir, não. Vamos cantar animado. E eu quero ver as suas mãos. Solte aí o que tiver na sua mão. Se tiver com o braço assim amarrado, solta ele. Solta. Tu que tiver na mão, põe no banco. Porque nós vamos cantar assim, ó. Oh, porque Jesus Isso. me Ó, cadê a mão? Ó. Eu não posso te explicar. É isso mesmo. A ti te chama, pois deseja te salvar. Como é que é? Longe do Senhor. Acelera aí, meu filho, ó. No caminho de horror. Oh, Jesus perguntava, nem queria o seu amor. Como é que é? Oh, porque Jesus me ama, eu não posso
posso te explicar, mas a ti Ele te chama, Ele te chama, pois deseja. Eu quero ouvir a voz da igreja dizer assim, ó: no juízo não pensava, nem na minha perdição. Eu quero ouvir a voz da igreja dizendo assim, ó: a toda força. Oh, porque Jesus me ama. Eu não posso Mais uma vida preciosa. Mas a ti também te chama. pois deseja te salvar. Já cansado do pecado? Cansado do pecado. Como foi que aconteceu? Ah, que coisa boa o resultado. De tristezas e de dor. Diga bem forte. Oh, porque Jesus me ama. Eu não merecia. Eu não posso te explicar. Mas Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. como é maravilhoso. Maravilhoso. Era graça. Pela graça E ficar ao pé da cruz. Somente as vozes agora diz assim: porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama. acelera de novo, glória a Deus. Deseja te salvar. Oh, Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, aleluia! Mais uma vida chegando, glória a Deus. Eu quero fazer uma contagem, por favor. Vamos fazer aqui uma contagem. Vocês que são daqui, pastor Daniel, o senhor pode fazer uma contagem? Irmãos, eu gostaria de dar um glória a Deus bem forte por cada decisão. Reconciliação por Jesus. São 12. De número 1, com força. De número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu não sou supersticioso com o número 13. Sou não, pastor. Sabe por quê? Eram 12 discípulos com Jesus. 13. São 12 portas da Nova Jerusalém, com a porta para o céu. São 12 tribos de Israel com a igreja. Eu posso ser supersticioso com o número 13, e o número 13 também é de Deus. Onde é que está a 13ª? Venha cá você, para a gente dar mais um glória a Deus. Onde está? Cadê? É você? É você? Venha, 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 em nome de Jesus, venha cá. Ô, glória! Vem andando que a gente vai dar um glória a Deus assim que você chegar aqui na frente. Isso, minha irmã, vem acompanhando. Olha como Jesus é bom. Está enchendo o coração de gozo, de alegria. Oh, todo mal está saindo. É o poder de Deus na sua vida. E a igreja dá um glória a Deus. Só que só para não ficar em 13, dá para a gente ver a 14ª. Cadê a 14ª? Jesus, onde é que está a 14ª, Jesus? Cadê a 14ª que eu ainda não vi? Onde é que está a 14ª decisão por Jesus hoje à noite? Cadê a 14ª? Cadê? Está aqui? Está aqui? Aonde? Onde? Cadê a 14ª? Faça assim, a 14ª. A 14ª vida por Jesus. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Vem, vem, vem.
Vem. O hino 208 diz assim, ó. Olha o hino de número 208, como é que é, ó. Só pra gente aguardar a 14ª, como é que diz, ó. Hoje queres No mesmo ritmo, ó, com força, com força. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Como é que diz a igreja? Venha Cristo, Vem, vem, vem. que te chama com amor celestial. Vem, vem, 14ª, vem, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo. É hoje, hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. 14ª. Receber no coração. Vem, vem, vem. Pelo sangue derramado lá na cruz, venha Cristo, que te chama com amor. Já tá vindo, é? Já tá vindo, é? Onde é que tá a 14ª? Faça assim. Vem, vem, venha Cristo, pois Jesus, oh aleluia. Hoje queres desfrutar a paz divina, que no mundo não se pode. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes esta paz do céu gozar. Cadê você? Por que tá resistindo? Por que esperar para amanhã? Hoje é o dia de Deus para você. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Que coisa linda. Pra gente finalizar, levante a mão e vamos assim, ó. Que te chama, vem pra Jesus você também. Aleluia! Pois Jesus é o rochedo. Chegou a de número 10, a de número 14, a 14ª. Tá aqui. Oh, glória! Cadê o 14º? Glória a Deus! Pastor Daniel, estou sentindo que o senhor vai chamar a 15ª, mas é o senhor. Aleluia. A 15ª já está pronta, venha. Não fique com ciúme da 14ª, não, venha. Venha, em nome de Jesus. Venha, 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 venha. Aleluia. Enquanto está vindo a 15ª, eu só vou dar um aviso. Lá fora estão os últimos livros, Estar em Cristo, Rendição Total, que fala sobre relacionamento de intimidade com Jesus. Aquele livro que eu disse, que eu desafio alguém a terminar a leitura dele sem estar de joelhos. Estar em Cristo, Rendição Total. O livro, Uma Visita no Deserto, que fala da visita que Jetro fez a Moisés quando ele estava diante da multidão, orientando e julgando o povo de Deus. Coisas lindas a serem aprendidas em área de liderança através dos sábios conselhos de Jetro. Este da Visita no Deserto custa R$10, Estar em Cristo custa R$20. Os nossos DVDs duplos que custam R$15 cada um, mais abençoador do que o outro. E o CD com 12 pregações, um único CD com 12 pregações por apenas R$10. Então você vai lá no final do culto e leva esse material para continuar o culto em casa, né? Porque a reunião pode terminar, mas o culto não pode acabar. Que Deus abençoe seu povo, em nome de Jesus. Pastor, orar? Muito bem, pastor. Obrigado pela liberdade. Venham mais para cá, por favor, vocês, tá? Venham aqui, por favor. Neste momento, alguns de vocês estão se decidindo pela primeira vez, outros estão se reconciliando, mas o fato é que vocês estão renovando ou fazendo um compromisso com Deus. Há um perdão de Deus que é liberado neste momento. Os seus corações já começaram a desfrutar. Eu vou orar agora para que a alegria de Deus não saia do vosso coração. E somente
o pecado pode trazer esse entristecimento à sua vida. Que a partir de hoje ele não reine mais em vossos corações, mas que o gozo da presença de Deus seja permanente. Pastor, a minha vida agora será cheia de regras? Não. A sua vida agora será cheia da presença de Deus. Agora a própria presença de Deus vai lhe afastar do pecado. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido e santo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro agora, Senhor, a ti agradecido por essas 14 decisões que nesta noite ocorrem, se decidindo, Senhor, por receber a tua palavra em seus corações. Senhor, neste momento eu quero suplicar que, mediante o arrependimento que naturalmente promovido pelo Espírito Santo brota nos corações dessas pessoas, agora, Senhor, o Senhor lance sobre eles o teu perdão. Restaure, ó Deus, a comunhão contigo pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Conceda-lhes um banho de regeneração agora. Senhor, que eles tenham agora a alegria da tua presença e que nunca mais eles abandonem o teu caminho, mas que permaneçam firmes até o dia da partida deles ou da tua vinda para nos buscar, Senhor Jesus. Senhor, neste momento eu te peço que o Senhor conceda a estes teus filhos que estão aqui se decidindo, companheiros espirituais para ajudá-los no discipulado e orientá-los na fé. Pai, levanta pessoas para orientar estes teus filhos e serem companheiros na caminhada rumo ao céu. Pai querido, eu oro a ti no nome precioso de Jesus e eu te agradeço. Quem diz amém? Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Deus abençoe a todos. Um abraço no povo de Deus, em nome de Jesus. Oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Feche seus olhos comigo. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pela vida do pastor Jairo Cailo, que esteve conosco aqui todos esses dias, por ter sido este canal de bênção de Deus para abençoar esta igreja. Obrigado, Senhor, pelo grande coral que se formou aqui e que cantou para a glória e para o louvor do teu nome. Obrigado pela vida de cada criança, cada jovem, cada junior, cada adolescente, cada irmão, cada irmã, enfim, meu Deus, que a tua bênção não se aparte de nós, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, da nossa nação, e bendito seja, Senhor, para todo sempre o teu nome, e nos despede em paz para os nossos lares, abençoados, debaixo da tua bênção e cheios da tua glória, em nome de Jesus. E se você está feliz, diga amém. Glória a Deus.